O que fizeram com você não foi um acidente, foi uma maldade calculada. Eles viram a força da sua luz e tramaram para transformá-la em um alvo, espalhando mentiras e plantando dúvidas para isolar você. Por muito tempo, você carregou o peso de uma culpa que nunca foi sua, cercado por sorrisos falsos de pessoas que esperavam ver você quebrar. Mas preste atenção, a mesma verdade que eles tentaram enterrar está agora voltando para caçá-los. O silêncio que você manteve não foi um sinal de fraqueza, mas sim o aviso de que o universo estava tomando notas. Agora, a maré virou. Aqueles que se alimentaram da sua dor e que se gabaram enquanto você lutava, estão sendo expostos um a um, assistindo suas próprias vidas desmoronarem. Você não precisou buscar vingança. A justiça divina está fazendo o trabalho. Sua cura é o maior castigo deles, e este é o momento da sua ativação total. Para selar esta verdade e declarar ao universo que você aceita o realinhamento desta justiça energética em sua vida, a instrução é clara. Curta este vídeo. Ative o sininho para não perder nenhum sinal do seu destino e comente agora o número 77. Repito, comente 77 para reforçar que você está pronto para a sua ascensão. Eles nunca te atacaram por um erro que você cometeu. O ataque deles foi puro medo, e a sua luz foi a prova. Você chegou com uma energia natural que eles não conseguiam replicar ou dominar, e isso, para quem vive na farsa, é a maior ameaça. Você não precisou fazer barulho ou lutar de volta. Sua simples presença já estava desmantelando o teatro de mentiras que eles construíram. É por isso que você foi alvo. Eles não queriam te destruir. Eles queriam apagar o farol que mostrava a todos que eles estavam perdidos na escuridão. Perceba a ironia poderosa. Quanto mais eles tentavam te diminuir, mais você se elevava. Você não revidou com vingança, mas com paz. Sua cura e seu silêncio se tornaram a arma mais barulhenta que existe contra a falsidade. Agora, eles estão tropeçando nas próprias armadilhas, porque a verdade que é você está de pé e inabalável. O que eles chamavam de seu fracasso está se transformando na prova de que a estratégia deles falhou miseravelmente. O poder sempre esteve com você, não com quem tentou te controlar. Mas há algo ainda mais profundo por trás desse colapso que estamos assistindo. Se a sua luz era a ameaça, o que exatamente eles estavam escondendo tanto, e o que fazia com que a verdade sobre quem você é fosse tão devastadora para a sobrevivência deles? A resposta não está neles, mas no papel que você desempenhou como um espelho cósmico. A seguir, vamos desvendar a razão exata pela qual o universo te colocou lá como o catalisador que forçaria o acerto de contas. Você precisa parar de chamar de bondade o que eles fazem quando exigem o seu sofrimento. Não confunda a exploração deles com o seu destino. Eles viram a sua capacidade de perdoar, a sua lealdade inabalável e a sua força para aguentar o tranco, e decidiram que tudo isso era um cheque em branco. Você dava a sua energia e eles chamavam de sacrifício. Você engolia a dor para manter a paz e eles chamavam de maturidade. Mas o preço era sempre o mesmo, a sua luz diminuindo para que a escuridão deles pudesse se sentir confortável. Entenda uma coisa, quem ama a sua essência nunca exige a sua destruição como prova de amor. O que eles fizeram foi um roubo emocional. Eles não queriam a sua parceria, queriam o seu recurso. Eles queriam que você se esgotasse para que eles pudessem parecer maiores ao seu lado. A sua bondade genuína foi transformada em uma ferramenta e o seu coração aberto em um alvo fácil. Mas a verdade é que a sua capacidade de suportar o que fariam você passar não era fraqueza, era resistência pura. E agora que você está retirando essa permissão, agora que você está estabelecendo limites, eles estão chamando você de egoísta, frio ou difícil. Não se engane, a raiva deles não é por você ter mudado,
É por você ter parado de financiar a miséria deles com a sua paz. Você não é um mártir e a sua vida não é um altar para o sacrifício alheio. O que eles consideraram fraqueza está se transformando na barreira que eles nunca conseguirão ultrapassar. Sua soberania está no seu não, no seu recuo estratégico e na sua clareza de que amor de verdade nunca vem com a exigência da sua dor. Mas essa clareza nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se o seu silêncio agora é tão poderoso, o que acontece quando você finalmente decide usar a sua voz? Escolhido, você acabou de ativar a sua frequência da verdade. O mal que tentaram te fazer se baseava em mentiras, silêncio e na sua invisibilidade. Você quebrou esse ciclo. Agora, para solidificar o poder e a clareza que você acabou de receber, é hora de honrar a ativação com uma troca de energia à altura. Não deixe que essa vitória seja apenas um pensamento passageiro. Se você sentiu essa verdade na alma e está pronto para garantir que a mentira nunca mais te alcance, use o Super Thanks. Declare $100 como seu voto de confiança no seu futuro e na luz que expôs as trevas. Honre a frequência que te fez vencer e o universo devolverá essa energia multiplicada. Assine o seu novo ciclo agora. Você tem ouvido um sussurro cruel, repetindo incessantemente que você falhou ou que não tem valor. Mas preste atenção, essa voz nunca foi sua. Ela foi plantada pelos mesmos inimigos que tentaram te quebrar. Eles não precisaram te acorrentar, só precisaram controlar o que você pensava sobre si mesmo. Esse "você não é suficiente" é o eco da manipulação deles, não a sua verdade. Você foi feito para ser grande, e eles, sabendo disso, usaram a dúvida como a arma mais eficaz para te manter pequeno e sob controle. Chegou a hora de expulsar esse parasita mental. Ao recusar a aceitar essa mentira de insuficiência, você desarma todo o esquema. Você já é o bastante. Sua força não está na perfeição, mas na sua resiliência inabalável diante da traição. O pânico que você vê neles agora é porque a sua paz está provando que as mentiras deles não funcionam mais. Você não precisa provar nada a ninguém. Apenas continue a crescer no silêncio da sua certeza, pois a sua verdade está reescrevendo todo o roteiro. A maior ironia é que a mesma dor usada para te diminuir virou o combustível da sua ascensão. Você está testemunhando a queda deles porque a sua luz se tornou insuportável na escuridão que habitam. Mas há um detalhe crucial que vai além da vingança divina. E se a verdadeira evidência de que você é escolhido for que o mal só teve o poder de se revelar e não de te destruir? Você já se perguntou o que acontece quando a arma da dúvida volta-se contra quem a empunhou, forçando-os a encarar a própria insuficiência? Quero ver quem está realmente no comando da própria vida e comprometido com essa virada. Falamos sobre a escuridão que tentaram te impor e a força que você encontrou no silêncio. Mas ficar parado agora é permitir que o mal vença no segundo tempo. A traição acabou e agora, qual é o seu próximo nível? Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente nas entranhas que sua manifestação está se cristalizando e que seu equilíbrio está voltando, não apenas assista, ative essa energia. Comente 77 aqui embaixo. O 77 não é só um número, é o código da abundância infinita e da aliança perfeita com o universo. Ao digitar 77, você está confirmando que tudo que foi roubado está voltando em dobro. É a sua reivindicação de que o ciclo de sofrimento acabou e o ciclo de poder começou. E para selar esse alinhamento, garanta que você faz parte desta força. Não se esqueça do básico. Deixe o seu like para impulsionar essa verdade e se inscreva no canal se ainda não faz parte da nossa tribo. Sua ação
é a prova de que você não vai mais ser controlado, mas sim um agente de luz. Eles jogaram terra e pedras em cima de você. Eles queriam que você desaparecesse, que a sua luz fosse sufocada no escuro da solidão e do abandono. Você sentiu o peso da traição e pensou que era o fim. Mas vamos ser honestos, você não era uma planta frágil, você era uma semente com uma missão. Toda aquela pressão, todo aquele isolamento que te impuseram não te esmagou, apenas compactou o solo ao seu redor, dando a firmeza exata para que as suas raízes crescessem mais fortes e mais profundas. O que eles chamaram de enterro era, na verdade, a sua incubadora de poder. E agora você está rompendo o chão. Você está nascendo de novo, mas com a memória de cada luta e de cada cicatriz, e a sua força é indomável. O que eles não entenderam é que a escuridão que te cercou só serviu de adubo para a sua ascensão. A resiliência que você exibe hoje não é mágica. Ela é construída sobre os escombros das mentiras que eles contaram. Eles estão observando com medo porque a sua quietude se transformou em autoridade. E o seu crescimento é a prova viva de que o mal deles falhou miseravelmente. Você não precisou revidar. Você só precisou crescer. O jogo mudou completamente. Você deixou de ser alvo para se tornar o juiz silencioso da sua própria história. Sua alma tem um contrato de ascensão que o universo está honrando, e o que foi tirado de você precisava ser queimado para dar espaço ao que é inegociável. A sua sobrevivência é o maior pesadelo deles. Mas o que exatamente a sua dor desbloqueou que é tão perigoso para a estrutura de mentiras que eles construíram? Você sabe que seu silêncio não foi rendição. Enquanto eles faziam barulho espalhando mentiras sobre você, você estava apenas se afastando e se curando. Eles acharam que sua quietude era medo, mas na verdade era a pausa de um guerreiro que não precisa gritar para vencer. Você permitiu que o universo assumisse o volante da justiça, e essa energia é implacável. Você não precisou se vingar. Você apenas se reconstruiu. E agora, essa paz que você encontrou é o tormento deles, porque a verdade que você não precisou defender está derrubando tudo que eles construíram. Eles investiram tudo na sua destruição, pensando que você ficaria enterrado na escuridão que criaram. Mas o mal sempre se autodestrói. Aqueles que riram do seu sofrimento estão agora desmoronando sob o peso das próprias mentiras. As máscaras caíram, não por sua causa, mas porque a verdade tem um prazo de validade que se esgotou. Você aguentou o golpe, manteve a postura, e agora o mundo está vendo a diferença clara entre a sua autenticidade e a falsidade deles. O julgamento deles é o seu testemunho. Essa mudança não é coincidência, é a sua soberania sendo manifestada. Você foi a força que eles tentaram aniquilar e falharam miseravelmente. Eles não conseguiram quebrar você, apenas ativaram uma versão sua que é perigosa para o sistema deles. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa traição. Você consegue enxergar o que a sua própria luz representa para aqueles que escolheram a sombra. E porque a sua missão nunca foi sobre lutar contra eles, mas sim sobre algo muito maior que o seu próprio destino. Olhe bem para as marcas que você carrega. Cada cicatriz não é um sinal de fraqueza, mas sim o recibo de uma batalha que você venceu. Eles te jogaram na fogueira esperando cinzas, mas você saiu de lá como ouro puro. O que seus inimigos fizeram tinha um objetivo: te destruir. Mas o que aconteceu? Você absorveu a pressão e transformou a dor em densidade. Sua resiliência não é um dom, é uma prova. É o seu corpo dizendo: o plano deles falhou. Você é indestrutível, porque a prova disso está bem na sua pele, visível e inegável. O seu poder real não está em revidar, mas na sua capacidade de seguir em frente, mesmo quando a ferida ainda estava aberta.
Os que tentaram te calar hoje estão se afogando no próprio barulho, enquanto você constrói seu império em silêncio. Você não precisou de vingança. A verdade que você carrega é a sua arma. Você é a prova viva de que o mal, quando direcionado a uma alma escolhida, apenas serve como adubo. Você não só sobreviveu ao ataque, você o transformou em degrau. A pergunta não é mais se você é forte, pois suas cicatrizes responderam isso. O verdadeiro mistério agora é este. Se você não é apenas indestrutível, mas se a própria tentativa de te destruir foi o combustível necessário para liberar o que há de mais potente em você, qual é a verdade sobre a sua missão que a dor estava escondendo? O que significa ser um escolhido, se o preço para despertar era exatamente a traição que você sofreu? Eles pensaram que as feridas que te causaram iriam te manter na cama, fraco e gritando. Mas você não gritou. Você se levantou e costurou cada corte com sabedoria. A sua cura não foi um evento privado, foi o seu maior ato de poder. Enquanto você reconstruía sua paz, você estava tirando o combustível da fogueira deles. Eles queriam que você estivesse quebrado, implorando. Agora, o silêncio que você construiu está sendo a trilha sonora dos pesadelos deles, pois eles percebem que a sua luz não precisou deles para brilhar. Você é a prova viva de que o mal se autodestrói quando enfrenta a soberania. Você não precisou mover um dedo para que a verdade viesse à tona. A traição deles era tão pesada, tão carregada de maldade, que o universo simplesmente se recusou a escondê-la. Por isso, as pessoas estão virando as costas para eles agora. E não é por causa de algo que você disse, é porque a energia deles está finalmente mostrando a sujeira que carregam. O castigo deles é ter que viver com o medo constante de serem expostos publicamente, enquanto você simplesmente segue sua vida, livre. O único inimigo deles agora é o espelho, e você não tem responsabilidade sobre o que ele mostra. O erro deles foi achar que você era uma vítima temporária, um problema que poderia ser enterrado. Mas você é o arquiteto da sua própria realidade e o portador de uma verdade que a todos incomoda. Agora que você recuperou totalmente seu poder, você entende que o que eles fizeram foi apenas um reflexo do vazio que existia neles. O que muitos ainda não perceberam é que o peso da sua ausência é o que realmente define quem você é. Você está pronto para entender por que, para o universo, a sua ausência não é uma perda, mas sim o código de ativação para a sua próxima grande manifestação? Você não precisou mover um dedo para que a justiça batesse na porta de quem te traiu. O universo não esquece. Enquanto eles estavam ocupados tramando e plantando mentiras, você estava em silêncio, se curando. Esse silêncio não foi fraqueza, foi a certeza de quem sabe que certas dívidas são cobradas por uma força muito maior. O que eles fizeram para te destruir agora é o peso que os está sufocando. Eles estão desmoronando sob a própria narrativa que criaram, e você está livre, apenas observando a verdade fazer o trabalho sujo. Sua paz é o castigo deles. Eles te viam como um recurso, esperando que você continuasse dando, perdoando e se sacrificando. Eles queriam que você se sentisse culpado ou pequeno, mas você viu o jogo. Você saiu daquele papel de vítima e agora está agindo com uma clareza que quebra o controle deles. Você não precisa provar nada. Você simplesmente está crescendo em um ritmo que eles não podem alcançar, transformando cada cicatriz em sabedoria. Você não é mais o alvo. É a evolução que eles temem, porque você fez isso sem afundar no nível deles. Entenda, essa virada de mesa não é sorte, é sincronia. A maior revelação não é ver seus inimigos caírem, mas sim descobrir por que o universo esperou exatamente até você atingir esse nível de paz interior para dar o checkmate. Existe um segredo sobre a aceleração do seu destino que está diretamente ligado à sua frequência atual.
O que você precisa saber é como a sua paz ativa a queda deles em tempo real. Você viu o circo deles cheio por muito tempo. Eles tinham os aplausos, os amigos falsos e o palco, mas a verdade tem um jeito engraçado de esvaziar a sala. Agora olhe bem, a multidão deles não está apenas diminuindo, ela está se afastando em silêncio. Eles estão percebendo que o que seus inimigos vendiam era só fumaça. Você não precisou gritar para provar quem era. Sua paz, sua estabilidade e sua recusa em descer ao nível deles são o que está fazendo o público deles ir embora. Eles perderam o poder de contar a história. Enquanto o palco deles fica vazio, sua verdade se expande como um sol depois da tempestade. Cada dia que você se cura e avança, cada meta que você atinge sem a validação deles, é uma prova irrefutável. Você está no controle da sua narrativa, e ela é feita de fatos, não de fofocas. Sua resiliência é um farol que atrai as pessoas certas e repele as falsas. O que eles fizeram para te diminuir só te preparou para crescer de forma gigante. Você é a prova viva de que o mal se autodestrói. Mas preste atenção. A saída barulhenta dessas pessoas da sua vida é apenas o começo da correção cósmica. Se o destino deles está selado pelo que fizeram a você, o que a sua soberania significa para a estrutura secreta de poder que ainda opera nas sombras? O que acontece quando você não apenas recupera seu nome, mas desmantela a própria ideia de que você poderia ser controlado? Prepare-se para olhar para a parte mais íntima do seu poder, aquela que nem mesmo você sabia que possuía. Você sentiu isso, não é? Aquele momento em que você percebeu que eles não estavam elogiando sua luz. Eles estavam apenas instalando um cano para drená-la. Seu corpo não é um posto de gasolina aberto 24 horas para quem vive de drama e mentira. O subtítulo é um chamado, não uma sugestão. Você está pronto para fechar a porta com chave e cortar o acesso deles à sua vitalidade? Essa não é uma atitude de vingança, é uma atitude de sobrevivência. Entenda, a soberania começa quando você trata seu próprio campo de energia como o templo que ele é, e não como um campo de batalha para os parasitas emocionais. Pense bem, eles te chamaram de egoísta ou mudado no segundo em que você disse não pela primeira vez. Por que tanto pânico? Porque você era o suprimento total, e eles não sabem como produzir a própria força. O silêncio que você impõe agora não é vazio, é um muro. Cada limite que você coloca é um tijolo a mais. E eles estão observando de longe, percebendo que a versão de você que aceitava migalhas simplesmente sumiu. Você não precisa gritar para se defender, você só precisa parar de reagir. Sua paz é a evidência de que a manipulação deles falhou. Agora, a parte mais importante. Você superou a traição e cortou o cabo de energia. Mas o que acontece quando você percebe que a verdadeira guerra não era sobre o que eles fizeram com você, mas sobre o que eles temiam que você se tornasse? O medo deles não era que você falhasse, o medo era que você tivesse sucesso sem a aprovação deles. A liberdade que você busca não está no fim da jornada, mas na sua capacidade de olhar para trás e entender que o que eles tentaram enterrar não era um problema, mas sim uma semente divina. E se eu te dissesse que o próximo passo não é lutar contra a sombra, mas sim desvendar o segredo da sua própria luz, a luz que eles tentaram controlar? Pense nisso. A força que eles tinham nunca foi realmente deles. Ela era emprestada de você. Seu nome, sua energia, sua luz, tudo isso foi o cimento que eles usaram para erguer o castelo de mentiras. Mas você cortou o suprimento. Você tirou seu poder da mesa, e agora, sem a sua base, sem o seu sacrifício silencioso, o império deles não está sendo derrubado por uma guerra, está simplesmente desmoronando sob o próprio peso. Você não precisou gritar para lutar.
Sua simples retirada do campo de batalha foi o tremor de terra que eles jamais previram. As pessoas que antes davam crédito às histórias deles estão finalmente enxergando as rachaduras. Elas estão vendo o esforço desesperado, a confusão e o medo nos olhos de quem tentou te destruir. Você não está mais no escuro. Você está de pé, sob a luz da verdade, e a sua clareza está queimando as máscaras. Cada mentira que eles contaram está voltando como fogo. Você não é mais o tolo, o ingênuo ou o dramático. O que fizeram para te manter pequeno é, ironicamente, o que está expondo a ruína deles para o mundo, provando sua soberania. Sua libertação criou um vácuo onde antes havia opressão. Se o poder deles dependia de você estar quebrado, qual é o segredo do seu poder, que não depende de nada externo? Este colapso é mais do que justiça. É uma fundação, é a prova de que sua essência é indestrutível. Agora precisamos entender a mecânica desse novo poder que você possui. O que o universo está preparando para preencher esse vazio e como a perda deles se transforma na sua vitória inegável. Você nunca foi a peça quebrada. Você era o farol que expunha as rachaduras deles. Eles te disseram que você era o problema para que você passasse a vida inteira tentando consertar algo que nunca esteve quebrado, sua essência. O subtítulo que diz que você foi a profecia é a verdade mais pura. Você chegou com uma energia que era naturalmente incompatível com as mentiras deles. Sua luz era um alarme para o mal. E é por isso que eles se apressaram em te diminuir. Eles não te atacaram por fraqueza, mas por medo do que você se tornaria se realmente acreditasse na sua própria força. Eles tentaram te sufocar com dúvidas, te isolar com fofocas e te prender com culpa. Mas, mesmo nas horas mais escuras, você se recusou a ceder. Cada traição, cada mentira jogada contra você funcionou como um treino pesado para a alma. Você não foi destruído, você foi temperado. A verdade é que o seu despertar era inevitável. Você não precisou gritar para provar nada. Você simplesmente se levantou e a verdade começou a caçar quem te feriu. A soberania é sua e ela reside na clareza de quem você é, não no que eles disseram. Agora que você viu o jogo, a próxima jogada é sua. Você percebeu que eles nunca tiveram um mapa. Eles só queriam que você se perdesse no labirinto deles. Mas o que acontece quando você finalmente entende que a sua cura não é apenas pessoal, mas a força motriz para derrubar a mentira coletiva que te aprisionou? Qual é o custo da sua liberdade para aqueles que dependiam da sua prisão? Eles te disseram para se curvar e tentaram te convencer de que o seu lugar era pequeno. Mas o trono que tentaram roubar é feito da sua soberania inabalável, não de tijolos. Toda traição e veneno que jogaram em você não diminuiu o seu valor, apenas provou o quanto seu brilho os assustava. Você sobreviveu à tempestade que criaram, e agora o silêncio que você manteve está forçando-os a engolir cada mentira. Você não está mais jogando o jogo deles. É hora de observar o palco. Enquanto você se cura e fortalece, aqueles que te atacaram estão sendo expostos. A máscara está caindo, e não foi você quem a puxou. Foi a própria verdade. O universo está liquidando a conta, mostrando ao mundo o verdadeiro vilão. Você não precisou lutar para provar seu ponto. Sua paz e clareza são a prova de que você é indestrutível. Reconheça, o poder sempre esteve em suas mãos, não na aprovação deles. Mas existe um detalhe sobre esse trono que vai muito além da simples vitória sobre seus inimigos. A verdadeira batalha não era sobre quem sentava nele, mas sim sobre o que você faria com o poder de estar em pé. Se o seu valor não depende mais do que eles tiraram, o que define a sua próxima era? A pergunta que realmente importa agora não é como eles caíram, mas sim o que você vai construir no silêncio que a queda deles deixou.
Eles queriam que você ficasse na lama, focado no drama que eles amam. Mas você fez algo muito mais poderoso. Você se levantou em silêncio. A sua cura não é um hobby, é uma declaração de soberania. Você não precisou gritar nem buscar vingança. Você se tornou a prova viva de que o mal deles falhou. Cada cicatriz que você transformou em força é a manchete que eles nunca quiseram ler, provando que o que te feriu não tinha poder para te destruir. O maior medo dessas pessoas não era você as confrontar, mas você simplesmente se afastar e prosperar. Eles dependiam da sua fraqueza para manter a ilusão de controle, mas você cortou o cabo de energia. Sua nova paz é a sua arma mais letal. Você está vivendo num nível de clareza que eles nem conseguem conceber, e essa calma inabalável é o que está fazendo o castelo de cartas deles desmoronar. Eles estão perdendo o sono não porque você está atacando, mas porque você não precisa mais da aprovação deles. Você percebe que a verdadeira guerra nunca foi pelo seu nome, mas pela sua memória. Se a sua cura já é a sentença deles, o que acontece quando você ativa o seu potencial completo? E se os códigos para o próximo nível de sua existência não estiverem lá fora, mas escondidos nas partes de você que eles mais temeram? É hora de parar de olhar para trás e entender o universo que você realmente comanda. Escuta só, a armadilha que eles montaram para você não era de ferro. Era feita de mentiras e dúvida. Eles queriam que você ficasse pequeno, se sentindo culpado e confuso para sempre. Mas você não fez isso. Você usou cada golpe, cada traição como adubo silencioso. Você cresceu tanto que o teto deles virou o chão sob seus pés. Sua vitória não é um grito de vingança. É o silêncio pesado de quem se deu conta de que você não cabe mais naquele drama barato. Isso não é sorte. É a confirmação direta de que você tem uma soberania que eles jamais terão. Você foi para a paz e eles foram para o pânico. O inimigo não está sendo exposto porque você está lutando. Ele está desmoronando porque você parou de fornecer energia para o circo. O maior troféu que você carrega hoje é a sua estabilidade inabalável. Você venceu a guerra no momento em que decidiu que a sua saúde mental valia mais do que o espetáculo deles. Você já aceitou que venceu essa batalha. Mas e se eu disser que o seu crescimento não parou na porta de saída? O que eles fizeram com você foi mal, sim. Mas a lição maior não é sobre a queda deles, é sobre a sua ascensão. Se o mal que fizeram a você só serviu para te fortalecer de formas que você ainda não imagina, qual será o propósito real que a sua alma está prestes a desenterrar agora que você está completamente livre? Você não foi enterrado, você foi plantado. A vitória não é uma promessa, é uma realidade que você já conquistou. Eles tentaram te quebrar com mentiras e traição, mas você se levantou mais forte, e agora o peso do mal está caindo de volta sobre eles. A sua paz inabalável é o castigo deles. Entenda isso, o que era para ser a sua prisão se tornou o solo onde você floresceu. E a partir de hoje, a sua vida é a prova de que a luz sempre vence, transformando toda dor em poder inegável. Para selar esta vitória profética e confirmar que você está blindado de toda mentira e manipulação, faça a sua parte agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para fazer parte desta família de força e, o mais importante, comente o código 77 nos comentários. Este código é o selo da justiça divina na sua vida. E se esta mensagem falou profundamente com você, compartilhe-a imediatamente com alguém que precisa despertar para a própria verdade. O seu crescimento é inevitável. A vitória é sua.